Quais são as principais doenças relacionadas à visão? As principais doenças relacionadas à visão dependem da idade que a pessoa está. Então, nós podemos dividir. Quando a pessoa é mais jovem, as principais doenças que nós observamos na nossa prática diária no consultório são os problemas que necessitam do uso de óculos, então chamados de miopia, hipermetropia, o astigmatismo. Cada um deles afeta de forma diferente a visão. Quais são as diferenças entre a miopia e a hipermetropia? Na miopia, a pessoa tem uma dificuldade de enxergar à distância. Ela, então, não consegue, por exemplo, pegar um ônibus sem óculos, ver a legenda da televisão. Já na hipermetropia, o que acontece é uma dificuldade da pessoa ler de perto. Então, ela tem desconforto, dor de cabeça, quando ela vai focalizar para perto. Ela não consegue ter uma visão nítida. Em alguns casos, ela precisa afastar para ler. Só dessa forma ela vai conseguir ter uma visão mais nítida da prancheta que ela precisa ler. Quais são os sintomas do astigmatismo? No astigmatismo já acontece de forma diferente. Os sintomas são mais de desconforto visual, além de uma baixa visual. Então a pessoa, além de não enxergar, ela tem, por exemplo, dor de cabeça quando ela focaliza muito. Por exemplo, ela fica lendo o dia todo no computador, então ela tem uma dificuldade visual, um cansaço da visão, dor de cabeça, desconforto, às vezes pode ser até um quadro mais grave. O que é a visão cansada? Após os 40 anos, todas as pessoas começam a ter dificuldade para a visão, para a leitura de perto. Isso é chamado de vista cansada. O nosso nome técnico é presbiopia, um nome mais complicado, mas nada mais é que a vista cansada. Nesse caso é necessário o uso de óculos de perto, então usa somente para leitura, a pessoa tira e aí, quando não está lendo, ela enxerga normalmente. O que é glaucoma? O glaucoma é uma alteração da pressão ocular ou da drenagem do líquido que existe dentro do nosso olho, do humor, chamado de humor aquoso. No glaucoma, por um aumento da produção desse líquido ou uma dificuldade de drenagem desse líquido produzido, acaba havendo esse desequilíbrio entre a produção e o escoamento do líquido e aumenta a pressão interna do globo ocular. Com isso, vai havendo progressivamente uma perda do campo visual da periferia dessa pessoa. Isso sem sintoma nenhum. Daí a importância de nós fazermos um acompanhamento periódico, então você visitar o seu oftalmologista anualmente, mesmo que você não sinta nada, para fazer um check-up visual, e esse check-up tem que ser completo. Então peça ao seu médico para que ele, além de medir sua visão, ele meça sua pressão ocular e veja seu fundo de olho também, porque é só assim que nós diagnosticamos o glaucoma. Existe uma série de exames para serem feitos se você tem uma suspeita de aumento da pressão ocular ou já um glaucoma estabelecido. E existem alguns exames para acompanhamento também. E, em último caso, é necessária a cirurgia. O glaucoma é uma doença muito, acaba sendo grave porque nós não sentimos nada. Então, muitas pessoas que não fazem exame regularmente, com o dia elas vão para uma consulta de rotina e elas descobrem que elas já estão no estágio avançado da doença e que às vezes não tem tratamento. Toda perda visual no glaucoma é irreversível. Como eu disse, ela começa da periferia e aos poucos vai havendo uma perda do campo visual central. A pessoa acaba tendo só, no estágio final da doença, uma visão só bem central, nós chamamos de visão tubular, porque ela vê somente como se fosse um tubo, só a visão bem no centro que ela enxerga. As laterais todas do campo de visão já foram perdidas. Isso é um estágio bem avançado e o nosso objetivo é evitar que isso aconteça. Então, a prevenção é sempre a melhor forma de se atacar essa doença. O que é catarata?
A catarata já é uma doença bem mais frequente. Ela vai acontecer em todas as pessoas que viverem o suficiente. Então, acima de 50 anos, a pessoa já começa a ter uma disfunção numa lente do olho chamada cristalino. Essa lente ela deixa de ser transparente, como ela sempre foi, por isso o nome dessa lente já é chamada cristalino. Ela deixa de ser transparente e começa a ter pontos de embaçamento. E isso afeta a qualidade da visão inicialmente. Então, nos estágios iniciais da catarata, a pessoa começa a ver embaçado. É como em quem usa óculos, a pessoa sente como se o vidro do óculos, a lente, estivesse embaçada. E aí você tenta, só que na catarata você tenta limpar a lente, então você vai tirar o óculos, limpar a lente, vai colocar, só que o embaçamento é permanente. Por quê? Porque o embaçamento é dentro do seu olho, não é na lente externa, não é no óculos. A catarata vai avançando progressivamente, conforme nós envelhecemos, até ela precisar ser operada. O estágio que ela deve ser operada varia muito. Depende muito das atividades que você faz no seu dia a dia. Então, se você dirige, mexe com o computador, essas coisas todas, normalmente a cirurgia tem que ser um pouco mais precoce do que aquela pessoa que não usa computador, não dirige, fica mais em casa, não costuma ler tanto. Então, a época de cirurgia varia bastante. Mas todas as pessoas vão ter catarata em algum estágio da vida. A catarata é a doença mais comum após os 50, 60 anos de idade. O que é degeneração macular? Na degeneração macular, o que acontece existe uma degeneração de uma parte da retina, da parte central da visão. E nessa doença ocorre a perda da visão bem na região central. Então é o ponto, quando você olha para outra pessoa, é nesse ponto que vai ficar um ponto escuro. Então você não vai enxergar o centro da visão dos dois olhos. A periferia se mantém normal. Com qual frequência devemos procurar um oftalmologista? A pessoa deve procurar um oftalmologista sempre que sentir qualquer dificuldade visual. E mesmo que não sinta dificuldade, essas visitas oftalmológicas devem ser pelo menos anuais. Isso vai depender do tipo de problema que você apresenta. Então, se você usa apenas óculos, uma consulta anual é suficiente para diagnosticar todos os problemas visuais que você tem. Lembrando que nessa consulta não deve ser feito só a medida do grau do óculos, deve ser feito o exame oftalmológico completo, com medida da pressão ocular e exame do fundo de olho. Só assim você vai saber se você tem outras doenças. Você deve procurar seu oftalmologista mais cedo se você tiver, por exemplo, alguém na família que tem alguma doença que atinge sua visão. Então, se você teve alguém na família que teve um descolamento de retina, procure seu oftalmologista para saber se está tudo bem com o seu fundo de olho. Se você também não tem uma chance maior. Se você tem algum familiar que tem glaucoma, por exemplo, você tem muitas vezes mais chance de ter glaucoma que uma pessoa que não tem nenhum familiar com essa doença. Então você deve procurar o oftalmologista para saber se sua chance é aumentada, se você tem algum risco, medir sua pressão ocular. E assim com qualquer outra doença, degeneração macular, por exemplo, alguém que perdeu a visão na família, ceratocone, por exemplo, que é uma deformidade da parte anterior dos olhos da córnea. Então, se você, em resumo, se você tem alguém na família que tem, ou que perdeu a visão, que tem algum problema na visão, ou que perdeu a visão, vá imediatamente ao seu oftalmologista e comece o seu acompanhamento periódico. A prevenção é a melhor forma de você diagnosticar qualquer doença e tratá-las da melhor forma possível. Quais são as principais cirurgias relacionadas à visão? As principais cirurgias que existem oftalmológicas também dependem da faixa etária que a pessoa está. Então, nas pessoas mais jovens, abaixo de 40 anos, a cirurgia mais comum é aquela que nós fazemos para
retirar os óculos da pessoa. Nós chamamos de cirurgia refrativa. Essa cirurgia é capaz de corrigir, é o laser, ela é capaz de corrigir a miopia, a hipermetropia e o astigmatismo. E também as combinações, por exemplo, se você tem miopia e astigmatismo, isso também pode ser corrigido com o laser. Esse laser é feito para zerar o grau que você tem, então você deixar de usar óculos antes dos 40 anos. Após os 40 anos, outras cirurgias são mais frequentes. A cirurgia da catarata, por exemplo, ela é mais comum após 50, 60 anos. E ela objetiva tirar o cristalino, tirar aquela lente dos seus olhos que perdeu a função, então que ficou envelhecida com a idade, e implantar uma lente nova, um cristalino artificial no seu olho, para que você tenha de novo a sua função visual, a sua visão preservada e você consiga ver de forma perfeita. A forma de correção essa lente que é colocada na cirurgia de catarata, ela é muito personalizada de pessoa para pessoa. Então você deve conversar com o seu oftalmologista, você pode dizer para ele o que você tem, como você tem vontade que sua visão seja após a cirurgia de catarata. Então, por exemplo, se você tem miopia e você não quer ter mais miopia, explique para ele, fala, doutor, eu posso ficar livre dos óculos, eu posso ficar sem minha miopia? Existem lentes que são capazes de fazer isso. Se você tiver astigmatismo também, isso pode ser corrigido na mesma cirurgia da catarata. Inclusive a dificuldade para perto pode ser eliminada. Existem atualmente lentes modernas que substituem inclusive o óculos de perto. Então é a oportunidade que você tem de ficar sem óculos. Não são todas as pessoas que podem ficar livre dos óculos. Existem uma série de requisitos que só o seu oftalmologista sabe, ele te examina e no seu exame ele vai saber qual a lente mais indicada para o seu caso. E você deve questioná-lo e conversar com ele sobre isso para que você fique mais satisfeito após a cirurgia de catarata. Mais comuns após os 50 anos são as cirurgias também para correção do glaucoma, para redução da pressão ocular. Essa cirurgia hoje ela não é tão realizada porque nós temos muitas outras formas de tratar o glaucoma. Nós temos vários colírios e a cirurgia só está indicada quando você não, usando todos os colírios que existem, na verdade existem mais ou menos 3 a 4 classes de colírios diferentes, se você já está usando algumas dessas medicações ou todas elas e controla a sua pressão, não há indicação de ser feita a cirurgia. A cirurgia só é feita quando, com a dose máxima de colírios, você não atinge a pressão ocular adequada. Aí é necessário fazer uma cirurgia para reduzir a pressão ocular, senão você vai perder a visão. Quando o transplante de córnea deve ser realizado? Ele é indicado em casos quando a pessoa tem alguma irregularidade, algum defeito na córnea, que a pessoa não consegue enxergar perfeitamente a distância, e nem com lentes de contato, nem com óculos. Em alguns casos é indicado o transplante. A doença mais comum que provoca isso é o ceratocone. No ceratocone, a parte da frente do olho, que é chamada córnea, que é como se numa analogia, é como o vidro do relógio da gente, a córnea seria essa parte da frente, é a parte da frente do nosso olho. Essa parte ela se deforma por vários fatores, ou se você coça muito o olho, ou se você nasceu com uma predisposição genética para ter essa doença, ou às vezes você nem sabe que tem e é diagnosticado por acaso numa consulta de rotina com seu oftalmologista. Quando esse ceratocone está muito avançado, o último tratamento que existe é o transplante de córnea. Então ele é indicado quando a lente de contato já não adianta mais, quando o óculos não funciona. Existem outros tratamentos mais modernos, crosslinking, anel. Quando nada disso funciona, a cirurgia que nós indicamos é o transplante de córnea. Como podemos perceber a necessidade de usar óculos?
Os sintomas mais comuns que indicam que você precisa de óculos são realmente o fato de você não estar enxergando. Então, se você tenta ver uma placa à distância, não consegue ver, alguma coisa não está normal. O que a gente deve fazer para saber como está a nossa visão? Nós podemos comparar a visão dos dois olhos. Então você pode focalizar, por exemplo, uma placa ao longe, se você fecha um olho, testa a visão, fecha o outro, testa a sua visão. Assim você vai saber se a visão dos dois olhos está equilibrada ou se um deles tem alguma deficiência. Isso deve ser feito também para perto, então você vai pegar uma folha de papel e ver como você enxerga para perto de um olho e para perto de outro, ver se você consegue ver, enxergar da mesma forma. Existem outros sintomas, não só a diminuição da visão. Você pode, por exemplo, ter dor de cabeça, uma cefaleia, que nós chamamos a leitura prolongada. Isso pode indicar que você precise usar um óculos para corrigir sua visão. Em crianças, isso é mais difícil de ser percebido, porque a criança muitas vezes, as crianças menores, elas não comparam a visão umas com as outras. Então uma criança não vai fazer isso, que eu falei, olha lá naquela placa, vamos fechar o olho, vamos fechar o outro. A criança não vai fazer isso, ela não vai imaginar que ela pode testar a visão dessa maneira. E muitas vezes isso passa desapercebido até que ela entra na escola. Muitas vezes na escola a professora é a primeira a perceber que a criança não enxerga. Quando ela tem dificuldade ao longe, às vezes para ver de longe, ela pede para a professora para sentar na frente, ou a professora vê que ela não consegue copiar, que ela copia do caderno do coleguinha ao lado. Então a professora é muito nossa aliada nesse sentido. Outras coisas que a professora percebe na idade escolar se a criança, por exemplo, é mais rebelde, ela não gosta de ficar sentada escrevendo, ela prefere ficar brincando, ficar fazendo coisas que não exijam a focalização de perto. Isso indica um outro problema de visão, que é a chamada hipermetropia. Então tem crianças que não é porque elas não querem, que elas não gostam de estudar, de copiar, é porque elas realmente têm um problema visual que deve ser corrigido. Se isso for corrigido, ela vai ter mais disciplina e vai querer estudar como as demais crianças da escola. Então, depende muito da faixa etária para nós saber, mas em geral os principais sintomas são esses. A criança também pode apertar os olhos para ler, essa é uma forma de você saber que ela está com dificuldade para enxergar a distância. Então ela apertando os olhos, ela focaliza melhor e consegue enxergar. Se ela fecha um dos olhos, por exemplo, para ver melhor, pode indicar que um dos olhos não esteja com uma visão tão boa, então ela fecha para ter uma focalização melhor. Qualquer suspeita de alteração visual, qualquer mudança de comportamento da criança na escola, a criança deve ser orientada, os pais devem ser orientados a procurar um oftalmologista, porque só ele vai conseguir fazer o exame para diagnosticar qual o problema exato que essa criança tem, se ela tem algum problema. Tem crianças que têm uma miopia altíssima, que não conseguem enxergar nada. Eu já tive na minha prática profissional, examinei crianças com 9, 10 graus de miopia, essas crianças elas não conseguiam nem andar direito, elas passavam por, não deficiente visual, mas deficiente mesmo, porque ela não conseguia nem ter um comportamento normal por causa da visão. À medida que essa criança tem um óculos receitado e começa a enxergar, a vida dela muda. Então, a visão é muito importante para o desenvolvimento completo da criança. Qualquer pessoa pode utilizar lente de contato? Não são todas as pessoas que podem usar lente de contato. Para usar lente de contato, a pessoa deve passar por um oftalmologista e ele deve, após o exame, explicar, verificar se está tudo normal no olho dessa pessoa e dizer que ela pode usar lentes. Tem pessoas que não se adaptam à lente de contato, tem pessoas que têm alterações da superfície do olho, que tem olho seco, por exemplo, ou que tem pterígio, que tem qualquer alteração da superfície dos olhos, ou inflamações dos olhos, inflamações dos cílios.
essas condições vão impedir a pessoa de ter uma boa adaptação com a lente. Então, varia muito de caso a caso, existem condições que o uso da lente pode até piorar a visão da pessoa. Então, a lente não deve ser usada, a lente de contato, sem um exame oftalmológico prévio. E você não deve comprar lentes em qualquer lugar, lentes por internet, você não sabe a procedência dessa lente. O ideal é a lente ser prescrita pelo seu oftalmologista, prescrita e adaptada pelo seu oftalmologista. Como escolher um óculos de sol adequado? Para você escolher um óculos de sol, você deve primeiro procurar óticas confiáveis. O ideal não é você comprar um óculos de sol em qualquer lugar, numa banca, numa banca de jornal, num camelô, em nenhum lugar desses. O óculos de sol ele tem que ter a proteção, o filtro ultravioleta que protege contra o UVA e o UVB. Se esse óculos, às vezes você compra um óculos que não tem uma procedência adequada, esse óculos é só escuro. Ele só tem uma lente escura pintada, mas ele não tem o fator de proteção. Isso pode ser até pior para a sua visão, porque você acha que está protegido, então você vai tomar sol, vai para a praia, fica exposto e você pode ter uma lesão no seu olho. Tomar muito sol dá vários problemas de visão, ele provoca inflamações, ele provoca até degenerações na retina, provoca catarata e várias outras coisas. Então, só compre óculos de procedência com filtro ultravioleta. Nos consultórios oftalmológicos existe um aparelho que mede se seu óculos escuro tem a proteção total ultravioleta ou não. E se você tiver dúvida se seu óculos é de uma procedência adequada, leve para o seu oftalmologista e peça para ele medir se ele tem a proteção total contra o UVA e o UVB. Aí você vai estar realmente protegido e poderá usar esse óculos de sol tranquilamente. Quais são os cuidados com os olhos dos bebês? Em relação aos bebês, uma série de cuidados são necessários em relação à visão. As principais alterações observadas já quando o bebê nasce, o mais comum é a obstrução do canal lacrimal. Então, os pais observam que ou existe sempre uma secreção, uma ramela num dos olhos, e isso tem que ser, você deve nesse caso fazer higiene, limpar somente com soro fisiológico, nunca pingue colírio sem ordem médica no seu bebê, somente soro fisiológico gelado você faz essa limpeza. E podem existir outras coisas, às vezes essa obstrução da glândula lacrimal, ela precisa ser tratada de outras formas, então inicialmente nós indicamos você fazer uma massagem no canto aqui do canal da lágrima, você faz uma massagem no seu bebê, posteriormente se não resolver assim, é necessário fazer uma sondagem do canal lacrimal, às vezes até uma cirurgia, mas isso não é a primeira conduta. Você sempre deve observar no seu bebê se ele abre bem os olhos, se a abertura dos olhos é normal, se os olhos do seu bebê eles são alinhados, ou seja, se eles olham de forma reta quando o bebê está, por exemplo, olhando para você, se eles estão alinhados, se não existe um olho torto para um lado ou torto para o outro, ou os dois para dentro, ou os dois para fora. Então, esses olhos sempre têm que estar alinhados, porque senão o seu bebê pode ter uma alteração chamada estrabismo, que é o desvio dos olhos, para dentro ou para fora. Ele pode ser de um lado só ou dos dois olhos. Você deve observar então, como eu falei, se os olhos estão bem abertos, se seu bebê tiver a pálpebra um pouco caída, você deve levá-lo imediatamente ao oftalmologista. Se ele tiver, quando você, por exemplo, tira fotos do seu bebê, você tem que ver aquele reflexo, como a gente chama de reflexo do olho de gato, que fica quando a gente dispara o flash da máquina fotográfica. Se você vê um reflexo branco no fundo do olho do seu bebê, ou na foto que você tirou, você deve levá-lo ao oftalmologista para fazer uma avaliação. Mas isso é uma observação
mais grosseiras. Se você observa, por exemplo, que o seu bebê tem a cor de um olho diferente do outro, o tamanho de um olho diferente do outro, qualquer anormalidade, qualquer suspeita, você deve levar imediatamente o seu filho ao oftalmologista. Você não deve esperar o seu bebê crescer para levá-lo, porque corre o risco de se demorar muito para esse tratamento ser feito, que ele não consiga desenvolver uma visão perfeita. Então, nas crianças, qualquer alteração da visão é uma urgência oftalmológica, ela deve ser tratada imediatamente. Existe catarata em bebês também, e a catarata deve ser operada imediatamente, seja que as crianças tenham 15 dias, um mês, assim que for feito o diagnóstico, essa catarata deve ser operada. Ela pode ser num olho só ou nos 2 olhos. Atualmente nos berçários é obrigatório ser feito o teste do olhinho, que já avalia grosseiramente se há alguma alteração visual, mas se você tem dúvida se isso foi feito onde o seu bebê nasceu, sempre observe e qualquer dúvida leve o oftalmologista, assim que nos primeiros meses de vida ele já pode fazer um exame oftalmológico. Esse exame não vai ser completo, obviamente, o bebê não vai conseguir ler as letras, mas já existem outras coisas que nós podemos avaliar num bebê de qualquer idade. Nós sabemos se ele tem os olhos de forma reta, ou se ele desvia um dos olhos, se existe a chance de ele ter catarata, ou algum problema no fundo do olho, existem tumores que acometem as crianças. Isso tudo pode ser diagnosticado antes da criança ler. Então, se você tiver qualquer suspeita, qualquer dúvida, e se você achar principalmente que seu filho não tem uma boa visão, que ele não acompanha você com o olhar, que ele não se comporta de forma normal quando você mostra objetos, você deve levá-lo imediatamente ao oftalmologista.